Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de doutrina. Hoje continuaremos com os nossos estudos em História da Umbanda. Nós estamos na aula número 5 e continuaremos com o tema Implantação da Umbanda no Brasil. E utilizaremos como referência o livro do nosso querido padrinho Juruá, As Origens da Umbanda 1. Aqui está a capa do livro, né? E além da aula, sugerimos que leiam o livro, ok, gente? Então vamos lá. Hoje vamos falar, né, de vários temas, mas vamos começar, né, com a primeira manifestação do pai Antônio, guia de Zélio de Moraes, preto velho que trabalhou ao longo da vida de Zélio de Moraes, com ele, sendo seu guia. E a primeira manifestação de pai Antônio foi no dia 16 de novembro de 1908. Os pretos velhos, como sabemos, eles são espíritos de elevado desenvolvimento espiritual, enfim, são espíritos bastante elevados, iluminados, né? E desde a primeira manifestação de Pai Antônio, percebeu-se a humildade dessa entidade, a sabedoria, a simplicidade e também o seu poder de cura, né? E quando o Zélio incorporou o pai Antônio, né, ele logo ficou, né, curvado, enfim, se mostrando, né, como se tivesse mais idade, né? E cabe ressaltar que Zélio de Moraes, naquele dia, naquele momento da vida dele, ele tinha somente 17 anos de idade, e todos o viam com o pai Antônio como se fosse, né, uma pessoa mais velha, curvada, enfim, de alta idade. E essa entidade logo despertou profundo sentimento de carinho e bem-estar entre os presentes da reunião, e naquele dia, do dia 16 de novembro, né, de 1908. E perguntaram para ele, né, porque ele não queria continuar sentado na mesa onde a incorporação ocorreu, ele logo se levantou e se afastou, e perguntaram para ele porque ele não queria ficar ali sentado na mesa, né? E daí ele falou que o lugar dele não era ali. E daí nas palavras, né, do preto velho, ele disse: nego não senta não, meu senhor, nego fica aqui mesmo. Isso é coisa de senhor branco, e nego deve a respeitar, né, do jeitinho dele de preto velho, assim ele se expressou. E ele complementou: não carece se preocupar não, nego fica no toco que é lugar de nego, né? E a atitude dessa sábia e extraordinária entidade tinha a finalidade principal de incutir, desde o início, a humildade entre os presentes da reunião, né? Então, ali ele se mostrou um espírito, né, humilde, enfim, e, né, um espírito de poucas palavras, entretanto, de palavras muito sábias. Os pretos velhos geralmente transmitem muita sabedoria em poucas palavras, em palavras simples, né? E é muito difícil a gente atingir a simplicidade, né? Ser simples é muito difícil, né? Com simplicidade, a simplicidade dos pretos velhos se transmitir tanta sabedoria, tantos ensinamentos e lições de vida, né? Então, as comunicações de Pai Antônio tinham, né, esse traço característico de serem comunicações bem simples, né, e que não mostravam a real condição espiritual e sabedoria desse valioso enviado do astral superior. Mas é, a linha de trabalho, né, dos guias pretos velhos tem essa característica. E Pai Antônio foi o primeiro preto velho, né, que se manifestou na Umbanda e era guia de Zélio de Moraes. Além desse diálogo que eu já mostrei a vocês, eu já li aqui, uma outra pessoa presente naquele dia perguntou ao preto velho, Pai Antônio, o que ele gostaria, né, o que ele tinha saudade de quando ele estava encarnado na Terra, né? E daí ele falou do cachimbo, que ele queria um cachimbo. E era a primeira vez que algum espírito pedia alguma coisa material, algum elemento material, o que causou grande espanto
nos presentes da reunião. Era uma forma de introduzir o ato de fumar, né, cachimbo, pelos pretos velhos incorporados, o que nós sabemos hoje ser usado para benefício dos médiuns e dos consulentes, né, o uso do tabaco para fins terapêuticos. Do mesmo modo, os caboclos também passaram a usar cachimbos e charutos com a mesma finalidade. E chamado por nós de petincaém, que em tupi quer dizer o tabaco que cura, é método onde é utilizada a cura em todos os níveis, com a parceria do espírito elemental do tabaco, aliado a ervas específicas, em cachimbos, cigarros de palha, em processos de fumaçado e fumaceiro, é a cura pela modificação e purificação dos elementos. O pai Antônio também conhecia a medicina, gente, tanto é que relatam que ele, né, quando estava incorporado, enfim, com Zélio de Moraes, seu médium, né, ele chegou a debater várias vezes com alguns médicos sobre doenças e etc. E uma das suas principais ordens e direitos era a cura espiritual dos consulentes merecedores. Então, o pai Antônio tinha todos esses atributos que são tão característicos dos pretos velhos, né? A humildade, a sabedoria, a simplicidade e o poder de cura. O outro guia de Zélio de Moraes era o Orixá Malê. É um orixá mediador da linha de Ogum e comanda uma das legiões do Oriente. Alguns relatos dizem que alguns médicos dos sanatórios de doenças consideradas mentais em Niterói, esses médicos enviavam, né, uma relação com os nomes dos doentes, a Zélio, e possivelmente incorporado com Orixá Malê, ele indicava os que efetivamente eram portadores de perturbações psíquicas e aqueles que eram qualificados como obsedados pelos espíritos, né, de baixa vibração, enfim, pelos malefícios da baixa magia, tendo a possibilidade de cura imediata através dos procedimentos ritualísticos preconizados pelo caboclo das 7 encruzilhadas. E daí ele falava, olha, esse eu posso curar, né? Podem justamente direcioná-lo à residência do meu aparelho. Os outros são realmente enfermos mentais, então a cura compete à medicina vigente, né? Então ele já fazia essa triagem por meio da listagem enviada pelos médicos, porque assim, né, aquelas pessoas que estavam no sanatório e que não tinham, de fato, doença mental e que, portanto, né, tinham alguma desordem, algum desequilíbrio de ordem espiritual, essas pessoas poderiam ir até a casa de Zélio de Moraes para serem tratados, né? O que é bastante interessante, né, gente? Esse poder dessa entidade, né? O Orixá Malê, esse guia de Zélio de Moraes, ele fazia né? Ele cumpria essa missão, né, de fazer essa triagem. Estes eu posso curar, aqueles só a medicina. Então, foi outro relato, né, que a história da Umbanda nos trouxe. As práticas de Orixá Malê com relação aos doentes dos sanatórios. A parte prática dos trabalhos maravilhava a todos e as curas de obsedados se repetiam diariamente. Então, a prática da cura desde o início da Umbanda sendo realizada na tenda Nossa Senhora da Piedade. A doutrina umbandista, ministrada pelo caboclo das 7 encruzilhadas, chamado de o chefe, era refletida semanalmente, todas as quintas-feiras, na própria residência de Zélio de Moraes. Nestas aulas, eram explicitados os mais variados conceitos de fraternidade, humildade, relembrando as principais passagens do Evangelho de Jesus. Nessas ocasiões também eram explicados os procedimentos nas relações do cotidiano, prevenções ligadas a uma vida mais saudável e as regras do próprio atendimento fraterno, né? Então, eram realizadas essas reuniões na própria casa de Zélio de Moraes. E ele mesmo dizia, né? Dai de graça o que de graça recebeste. E enfatizava, gente,
que existiam 3 perigos ou ameaças aos médiums, né? A primeira ameaça ou perigo é a própria vaidade, que acaba deturpando o trabalho mediúnico. O segundo período, a consulente mulher para o médium homem e vice-versa, que é a questão da luxúria, né? E o terceiro perigo era, né, observado por Zélio de Moraes, o dinheiro. A vil moeda que leva o homem a perder o caráter e o médium a mercantilizar a sua missão, a faltar aos compromissos com o mundo superior. E, ao longo da vida, o Zélio de Moraes trabalhou 66 anos na mediunidade, ele nunca recebeu por nenhum trabalho realizado na Umbanda. Ele tinha um trabalho próprio, sustentava a própria família, e, portanto, ele não fazia da mediunidade uma profissão. E pessoas da alta sociedade carioca, gente, frequentavam a tenda Nossa Senhora da Piedade, industriais, ministros, militares, então, era uma tenda frequentada por pessoas da classe média carioca, enfim, da alta sociedade. Muitos recebiam bênçãos, enfim, curas, e queriam retribuir com dinheiro. E Zélio de Moraes nunca aceitou nenhuma retribuição monetária, né? E o Caboclo das Sete Encruzilhadas sempre falava, não os aceite, né? Devolva o dinheiro e não aceite o dinheiro. O Caboclo das Sete Encruzilhadas abominava a retribuição monetária ao trabalho mediúnico. Então, são questões, né, que são muito importantes para nós, né, vermos como que, né, na origem da Umbanda, essas questões já eram muito enfatizadas pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas, o anunciador da própria religião, né, gente? Que o trabalho não deve ser cobrado, não fazer da mediunidade profissão, né, uma forma de se ganhar dinheiro, recursos, e alertava para os perigos, né, que ameaçavam a própria mediunidade, a vaidade, a luxúria e o dinheiro. Né? E o que o caboclo dizia? Que se a pessoa quisesse ajudar de fato, né, que ela ajudasse a difundir a própria religião e que ela começasse a trabalhar como cambona, ajudando no atendimento caritativo. Então, seria a melhor forma de retribuição de ajuda que uma pessoa poderia realizar a tenda Nossa Senhora da Piedade. Conta a senhora Zilmeia de Moraes, filha de Zélio de Moraes, em várias entrevistas, que ela e a sua irmã, Zélia e a Zilmeia, cediam os seus dormitórios para o devido acolhimento daquelas pessoas consideradas obsedadas, ou seja, estavam, né, doentes espiritualmente, e existia uma enorme empatia com referência à prática dos trabalhos, das curas e desobsessões, sendo estudada a parte teórica e doutrinária através de reuniões semanais, também na tenda Nossa Senhora da Piedade. Aqui nós temos a foto, né, da tenda, super bonita, né, como ela é hoje, e ela tem toda essa história, né, gente, como é importante a gente estudar, né, as origens da Umbanda. Essa, gente, é a sede, a primeira sede da tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade, no bairro de Neves, São Gonçalo, né, em Neves, São Gonçalo, próximo a Niterói, onde a Umbanda começou. Recentemente eu fui pesquisar sobre essa casa e foi demolida, né? Iriam construir outras, foi comprada, né, por pessoas que não são da família, né? E foi desmanchada e demolida, né? Alguns queriam transformá-la no museu, enfim, numa referência à história da Umbanda e conservá-la como patrimônio, né, cultural e etc., mas ela acabou sendo demolida. E essa foi a primeira casa, a primeira sede da tenda espírita Nossa Senhora da Piedade. Neste imóvel, localizado na rua Floriano Peixoto, 30, em Neves, São Gonçalo, iniciou-se a religião de Umbanda, onde, no dia 16 de novembro de 1908, o Caboclo das Sete Encruzilhadas anunciou o advento da única e genuína religião brasileira. Nesse imóvel, iniciou-se os trabalhos ritualísticos da tenda Nossa Senhora da Piedade, sob a direção espiritual do Caboclo das Sete Encruzilhadas, através do jovem médium Zélio de Moraes, com a autorização da família e sob a supervisão direta do senhor Joaquim Fernandino,
da Costa, o pai de Zélio de Moraes, mesmo porque, gente, o Zélio, como eu mencionei, ele tinha somente 17 anos naquele contexto, e, portanto, o seu pai acabava acompanhando os trabalhos também e supervisionando o trabalho espiritual realizado, né? A tenda espírita Nossa Senhora da Piedade, primeiramente situada no bairro de Neves, São Gonçalo, próximo à cidade de Niterói, foi transferida e reorganizada posteriormente à então capital federal, na rua, na capital federal daquela época, que era Rio de Janeiro, se sediando na rua Teófilo Antoni, 90, Sobrado, como veremos mais à frente, a foto, né, do local, enfim, e falaremos também dos lugares onde a tenda funcionou, né, a tenda espírita Nossa Senhora da Piedade. Ela está na 7ª localidade atualmente e já passou por 6 outros lugares, né? Então vamos ver isso mais à frente. Bom, aqui nós temos o congá, tão formoso, né? Da tenda Nossa Senhora da Piedade. Aqui nós temos o caboclo das 7 encruzilhadas e o Pai Antônio aqui embaixo, né? Então, neste primeiro momento em que houve a formação, né, da própria tenda, né, espírita Nossa Senhora da Piedade, não houve apresentação de uma ritualística umbandista propriamente dita, pelo menos formalmente registrada, porque não era aceito na época a especificação de termos que remetessem a uma determinada cultura marginalizada, passível de especulação, perseguição policial e drasticamente discriminada pela sociedade vigente, principalmente se tivesse referência a uma religiosidade advinda da escravidão negra ou de rituais de pagelança e curandeirismo indígena. A prática da caridade deveria ser material e espiritual, divulgando a doutrina preconizada pelo Evangelho de Jesus, prestando sem distinção de cor, credo e ideologia a assistência aos necessitados do corpo, da mente e do espírito, como também sem nenhuma retribuição monetária referente aos trabalhos e atividades caritativas praticadas, enfatizando a fala do próprio Zélio de Moraes, como nós já vimos anteriormente, né, a questão monetária. A retribuição monetária não era aceita e não deve ser aceita. Como orientação desta prática terapêutica, criaram um estatuto que previa o estabelecimento de um regimento interno que seria organizado pela diretoria da tenda, sob a orientação do guia-chefe, através do senhor Zélio de Moraes. Então, a gente observa que a primeira tenda, né, de Umbanda já tinha, né, essa questão estatutária muito forte, né? Tinha um estatuto interno, tinha uma organização interna própria. Eram proibidas as discussões políticas, religiosas e de demais assuntos que não fossem considerados pertinentes com as propostas de trabalho preconizadas pela tenda espírita Nossa Senhora da Piedade. A tenda referida deveria ser administrada por uma diretoria e um conselho deliberativo. A diretoria deveria usar das suas atribuições estatutárias na organização do regimento interno da tenda, estabelecendo um ordenamento interno capaz de atender às necessidades dos seus associados, trabalhadores e frequentadores, harmonicamente ligados ao efetivo compromisso dos trabalhos espirituais desenvolvidos. O regimento interno estabelecido preconizava as diretrizes ritualísticas organizacionais, normatizando as relações entre os diversos membros, que articulados fomentavam o pleno funcionamento da instituição. A tenda teria como chefe espiritual o caboclo das 7 encruzilhadas, considerado o criador da Umbanda no Brasil no ano de 1908, o grande anunciador da Umbanda. A entidade denominada de Orixá Malê, da vibratória de Ogum, seria o responsável pelos trabalhos de desobsessão, de descarrego e desmanche de magias negras. O Pretinho Velho, Pai Antônio, Preto Velho, como nós já vimos anteriormente, seria a entidade responsável pelos processos de cura das doenças, e ainda seriam designadas outras entidades que iriam se responsabilizar pela parte espiritual das sessões umbandistas, representadas pelos médiuns da tenda e respaldadas pelo senhor Zélio de Moraes. Haveria sessões de caridade, de educação mediúnica,
e de consultas exclusivas, como também sessões especiais de descarrego e de desobsessão. Seriam divididas as sessões entre as sessões de caboclo e as sessões de preto velho, a partir das ritualísticas pertinentes a cada uma delas, além de uma orientação doutrinária fundamentando os trabalhos espirituais realizados. E logo foi instituído, como nós vamos ver no próximo slide, um calendário litúrgico naquela época, né? Então, um calendário litúrgico foi desenvolvido, né, e instituído, a ser seguido pelo período de um ano, compreendendo as denominadas sessões festivas, de caráter ritualístico, comemorativo, considerando-se datas importantes e solenes da tenda, homenageando as diversas linhas espirituais que auxiliavam os trabalhos caritativos desenvolvidos, né? E nós temos aqui os dias, né, que faziam parte desse calendário litúrgico. Dia 20 de janeiro, ligado a Pai Oxóssi, a São Sebastião e aos caboclos. No dia 23 de abril, dia esse ligado a Pai Ogum e a São Jorge. Dia 13 de maio, dia da abolição da escravidão, ligado aos pretos velhos, almas dos pretos cativos. Dia 13 de junho, ligado a Santo Antônio e ao Pai Antônio, homenageando o Pai Antônio. O dia 15 de setembro, em homenagem a Nossa Senhora da Piedade. Dia 27 de setembro, ligado aos IBGIs, a São Cosme, São Damião e a Linha das Crianças. Dia 30 de setembro, ligado a Xangô e a São Jerônimo. Dia 16 de novembro, na lembrança do aniversário do Caboclo das Sete Encruzilhadas, conforme nós vimos no início aqui da aula, né, no dia 16 de novembro, um dia tão importante para a Umbanda. O dia 4 de dezembro ligado à Mãe Ansã, 8 de dezembro ligado à Mãe Iemanjá e Oxum e à Nossa Senhora da Conceição. E supostamente o dia 25 de dezembro ligado ao nascimento de Jesus e ao nosso Pai Oxalá, né? Auxiliando e dando suporte à realização das sessões umbandistas, atendendo, orientando e zelando pelo bom funcionamento dos trabalhos espirituais da tenda. Existiam também os cambonos, que eram considerados os secretários e assessores diretos das entidades incorporadas, a quem eram distribuídas, diversas funções, de acordo com as necessidades requeridas pela casa, né? Eles controlavam, interagiam e faziam cumprir as normas e procedimentos preconizados pelo regimento interno estabelecido pela diretoria, aprovado pelo Conselho Deliberativo e autorizado pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas. Então, os cambonos sempre muito importantes ao funcionamento, né, da própria tenda e do próprio trabalho realizado. E essas obras, gente, que fazem parte do Pentateuco kardeciano, também eram obras de referência indicadas, né, aos médiuns para estudo naquele contexto. Fazem parte do Pentateuco o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Então, eram obras, né, que até hoje nós precisamos ler, que fazem parte da nossa educação mediúnica, e naquele contexto já eram obras indicadas para estudo, né? Então, algumas obras doutrinárias básicas eram recomendadas na Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade, como essas obras que eu mencionei, que foram escritas por Allan Kardec, e além do Pentateuco, era indicado o livro do jornalista Leal de Souza, O Espiritismo, a Magia e as Sete Linhas da Umbanda, que nós vamos estudar mais à frente esse livro, né? Na verdade, nós vamos estudar Leal de Souza, essa obra, segundo a visão, né, que o Padrinho Jurá nos trouxe na sua obra As Origens da Umbanda 2. Ok, gente? Bom, na prática, os procedimentos ritualísticos articulados dinamizavam as sessões umbandistas dentro de um determinado espaço propício, onde eram realizados os trabalhos espirituais. Todos os membros
participantes, incluindo o dirigente principal, os subchefes, médios desenvolvidos, médios em desenvolvimento, cambonos e assistência, se colocavam em posição de concentração, respeito e atenção na formação de uma corrente harmônica de pensamentos, com o objetivo de se iniciar as atividades mediúnicas previstas para aquela determinada data em questão. Então, fazia parte, né, da formação mediúnica essas obras e o livro, né, do Leal de Souza, né? Do Leal de Souza. Eu estava com esse livro aqui na minha mesa, eu ia mostrar para vocês aqui na câmera, né? E acabei não trazendo. Mas futuramente nós iremos tratar dessa obra do Leal de Souza em profundidade. O congá estaria paramentado com vistosas toalhas brancas. Nós vimos a foto, né? Do congá da tenda Nossa Senhora da Piedade, sempre com vistosas toalhas brancas, flores ornamentais, principalmente rosas brancas, que é a flor símbolo da Mãe Maria Santíssima. Velas acesas, diversos copos com águas dispostos, dando embasamento e assentamento magístico ao ritual que iria se iniciar. Imagens dos santos católicos, representantes dos chefes das linhas dos orixás, entidades e guias, que deveriam incorporar nos seus aparelhos a fim de dar desenvolvimento a toda a terapêutica exigida nas atividades espirituais propriamente ditas. Com o intuito de purificar o ambiente do ritual umbandista, eram queimadas algumas ervas e resinas odoríficas em um fogareiro de barro, geralmente contendo carvão vegetal, incenso, benjoim, alecrim e alfazema, cânfora, mirra, comumente chamado de defumador, direcionando a todos os presentes na tenda. A partir daí seria realizada uma conversação doutrinária, riscados e firmados os pontos cabalísticos e entoados os pontos cantados pertinentes, sendo estabelecida uma egrégora magística de vibrações consideradas salutares a um efetivo resultado, atingindo os objetivos pré-estabelecidos para o trabalho. Com a prece de abertura proferida, geralmente era a prece de Cáritas ou a prece de Ismael, sendo feitas as saudações e assentamentos aos orixás, que eram riscados os pontos cabalísticos referentes às 6 linhas orixás, firmados com flores, velas, bebidas e ponteiros, dando segurança aos trabalhos espirituais. Seria assim iniciada a sessão umbandista, com a chamada do guia-chefe do dirigente, o caboclo das 7 encruzilhadas, cujo sinal distintivo, símbolo, Padrinho colocou no texto insígnia, que significa sinal distintivo e símbolo, ou o próprio ponto riscado, né, do caboclo das 7 encruzilhadas, um sinal que ele sempre, que se remetia ao caboclo, era justamente a flecha transpassando um coração com uma flecha o transpassando, né? Acreditando na presença das entidades do astral, se processariam os trabalhos de caridade com o direcionamento dos médiuns desenvolvidos a participarem de uma mesa de trabalho, como nós temos, né, no Templo da Estrela Azul. Tem até na foto anterior, né, a imagem da mesa. Vamos voltar, né? Então, os médiuns que já tinham, né, já eram desenvolvidos, eles eram convidados a participar de uma mesa de trabalho, efetivando as devidas desobsessões e, posteriormente, atendendo assistência nos seus inúmeros problemas de ordem emocional, material e espiritual. Após a realização desta, deixa eu passar de novo, senão me perco aqui, gente. Estamos aqui, né? Após a realização desta etapa de contato entre encarnados e desencarnados, através dos intermediários, dos próprios médiuns, dadas as orientações pertinentes através do caboclo das 7 encruzilhadas, seria encerrada a sessão umbandista com uma prece de agradecimento, revigoração e engendramento dos trabalhos praticados durante o período estabelecido,
a realização do culto umbandista. E no tocante ao desenrolar das próprias sessões de trabalho, existem algumas crônicas escritas por aquele jornalista que eu mencionei anteriormente, Leal de Souza, através das suas visitações à tenda espírita Nossa Senhora da Piedade, que descrevem os fatos pitorescos, percepções das nuances doutrinárias, ritualísticas, das interações entre os mais diversos participantes, incluindo as dos capítulos 23 e 25 do livro Espiritismo, a Magia e as Sete Linhas de Umbanda, escrito em 33, na cidade do Rio de Janeiro. E como eu mencionei a vocês, mais à frente, nos nossos estudos, nós iremos detalhar melhor essa obra do Leal de Souza, né? E daí a gente volta nesse tema com mais profundidade. Ok, gente? Bom, nós já mostramos para vocês a foto da primeira sede, né, da tenda Nossa Senhora da Piedade, e além, né, daquela sede inicial, na rua Floriano Peixoto, 30 em Neves, São Gonçalo, a tenda espírita Nossa Senhora da Piedade já esteve instalada nesses demais endereços. O 7º endereço é o atual, né? Então, além da rua Floriano Peixoto, no bairro de Neves, São Gonçalo, a tenda também já esteve instalada na rua São Pedro, Sobrado, no centro do Rio de Janeiro, a partir de 36. Rua Dom Gerardo, também no centro do Rio. Rua Senador Nabuco, no bairro de Vila Isabel, Rio de Janeiro. Rua Teodoro da Silva, no Grajaú, Rio, no mesmo bairro do Grajaú, na rua Saviana, e na rua José Ribamar Ramos, no distrito de Boca do Mato, na cidade de Cachoeiras de Macacu, Rio de Janeiro, que é a sede atual da tenda espírita Nossa Senhora da Piedade. Sobre a própria tenda, gente, o primeiro relato que foi observado na imprensa foi esse, né? Pelo menos o que sabemos, né? O registro conhecido. Abaixo, uma reportagem efetuada em 36, onde descreve-se o espanto de uma tenda de umbanda taxada pela população de Macumba ter se instalado em pleno centro urbano do Rio de Janeiro, né? E naquela sede que nós aqui comentamos, da rua São Pedro, Sobrado, no centro do Rio, e depois na rua Dom Gerardo, também no centro do Rio. Então, foi considerado um espanto, né, gente? Esse jornal, um jornal tradicional da época, à noite, e essa matéria foi publicada no dia 22 de maio de 1936. E observem, gente, né, a gente observa aqui Macumba em pleno centro do Rio, com exclamação ainda por cima, né? Então, né? Meu Deus. Então, foi taxado com bastante espanto, né? Essa incursão da Umbanda, enfim, que eles diziam e taxavam como sendo baixo espiritismo macumba, em pleno centro do Rio de Janeiro, né? Era a tenda espírita Nossa Senhora da Piedade, com o caboclo das 7 encruzilhadas, tirando a Umbanda da periferia e levando-a para a classe média alta, né? Repare nessa reportagem a tendência preconceituosa do repórter e como ele se refere ao culto de Umbanda de maneira jocosa. Então, vocês vão ter essa incumbência, essa tarefa de acessar o livro do padrinho e ler na íntegra a reportagem. E daí vocês vão observar o preconceito, né? E a forma, né, de deboche, enfim, a forma, né, desrespeitosa como o repórter se referiu à sessão, né, em que ele participou, ele observou e escreveu sobre essa sessão, né? Então, leiam que vocês vão perceber melhor essa questão, né? E, gente, pelas pesquisas que o padrinho fez, em época, taxavam de terreiro, gente, todo culto efetuado ao nível do chão, na periferia, sendo a maioria de cultuadores negros as famosas macumbas. Então, terreiro era o local onde as macumbas eram realizadas, né? E a tenda
todo culto efetuado em sobrados no centro da cidade, tendo a maioria dos frequentadores e dos cultuadores brancos. Eu mesma, a gente não sabia, né? Essa origem, o que é terreiro, né? A gente chama o templo, às vezes, de terreiro, de tenda, né? Algumas casas de umbanda são chamadas de tenda. E eu mesma, né, antes de estudar, eu pensava, nossa, mas por que tenda? Por que terreiro? Essa explicação muito boa, né, gente? Terreiro, todo culto efetuado ao nível do chão, na periferia, por negros, né? E tenda, o culto efetuado em sobrados pelos brancos nas partes mais centrais da cidade, né? E esse, gente, é o primeiro relato do trabalho da tenda espírita Nossa Senhora da Piedade através do Caboclo das Sete Encruzilhadas na mídia, nos jornais, e foi em 1936. Aqui nós temos o sobrado, né, da Rua São Pedro, no centro do Rio de Janeiro. Essa foto está na própria reportagem, né? Aí está o sobrado. A repercussão foi grande, pois Hélio sai de Neves, região mais humilde, e passou a atender este sobrado na parte mais nobre da cidade do Rio de Janeiro, que era então a capital do Brasil, né, gente? E depois, só nos anos 50, que a capital passou a ser Brasília. Bom, então eu deixo como referência para vocês lerem, né, toda a reportagem. Nessa reportagem descrevem o trabalho espiritual feito na tenda Nossa Senhora da Piedade como uma encenação, né, descrevendo as incorporações como ataques histéricos, inclusive descrevendo de uma forma bastante preconceituosa, né, o que ali o repórter observou como sendo, né, uma sessão de trabalhos caritativos, e ele, né, de uma forma muito preconceituosa e jocosa, descreveu assim o que ele tinha visto naquele dia em que ele participou da reunião. Então, peço que leiam para vocês observarem, né, esse caráter preconceituoso. Né? Se hoje em dia, né, pessoal, ainda há preconceito com relação à Umbanda, né, muitos falam, Umbanda, você tem que explicar, né, tem todo um trabalho educativo que a gente também tem que fazer enquanto umbandista, para que esse preconceito seja justamente eliminado, né? Mas ainda há preconceito, imaginem naquela época, né? Como a Umbanda era vista, com muito mais preconceito. Bom, essas, gente, são as filhas do Zélio de Moraes. Essa primeira senhora é a dona Zélia de Moraes Lacerda, que desencarnou em 2000, e à direita, a senhora Zilmeia de Moraes Cunha, que desencarnou em 2010, né? E a dona Zélia de Moraes Lacerda declarou em 1990 que, além do trabalho nas sessões de caridade, Zélio de Moraes dava muitas consultas também através da psicografia, né? E eu não tinha essa informação antes de estudar o livro do Padrinho, achei bastante interessante, né, que a psicografia também era praticada pelo Zélio de Moraes. A partir do momento que a direção da tenda espírita Nossa Senhora da Piedade é transferida para as filhas do médium, para essas duas senhoras, Zélio parte para um exílio voluntário na região serrana do Rio de Janeiro, no município de Cachoeiras de Macacu, numa pequena localidade privilegiada pela natureza, chamada Boca do Mato, continuando os trabalhos espirituais na cabana do pai Antônio, vindo a falecer alguns anos depois. E é justamente nesse local onde a tenda espírita Nossa Senhora da Piedade hoje funciona, né, com sessões que ocorrem mensalmente. A tenda Nossa Senhora da Piedade funcionava normalmente com sessões às segundas, quartas e sextas-feiras, dirigidas pela dona Zélia e pela dona Zilmeia, filhas de Zélio de Moraes. Atualmente, a tenda espírita Nossa Senhora da Piedade funciona na cabana de Pai Antônio, em Cachoeiras de Macacu, com trabalhos realizados uma vez por mês, dirigidos nesses trabalhos pela filha da dona Zilmeia e neta de Zélio de Moraes, a senhora Lígia Cunha, que daqui a pouco vocês vão observar a fotinha dela, né? A foto da senhora Lígia Cunha. Bom, gente, essas são fotos lá de Cachoeiras, lá de Cachoeira de Macacu, né?
na cabana de Pai Antônio, né? Nesse recanto maravilhoso da natureza, Zélio de Moraes viveu os últimos dias da sua existência física, lugar onde até hoje se encontra a tenda Nossa Senhora da Piedade. E essas fotos, pessoal, são da cabana do Pai Antônio, em época de Zélio de Moraes. E é bastante interessante, né, gente? E hoje é a foto, né, do imóvel, né, atualmente. E eu fiquei olhando aqui, eu fiquei pensando, será que é a fila da assistência, né, das pessoas a serem atendidas? Possivelmente, né? E aí são fotos de época que são tão interessantes, né, da gente observar. Esse material estará disponível para vocês também junto com o vídeo no Google Sala de Aula, tá, pessoal? Então, fiquem despreocupados que depois vocês vão ter acesso a essas fotos, a esse material todo, né, para estudo. E sempre é muito interessante a gente observar as fotos, eu gosto bastante. Essa é a cabana de Pai Antônio. Atualmente, nesse espaço bandista, Zélio Fernandino de Moraes dava seguimento aos trabalhos caritativos através do Preto Velho Pai Antônio. E como nós já dissemos, né, eu já disse aqui para vocês, esse imóvel se localiza no distrito de Cachoeiras de Macacu, né, no distrito de Boca do Mato, na cidade de Cachoeiras de Macacu, Rio de Janeiro. Fiquei até com vontade de visitar lá, gente, né? Interessante fazer essa visita, além da região serrana ser maravilhosa, né? Então é um bom passeio. Bom, essa é a senhora Lígia Cunha, neta de Zélio de Moraes, atual dirigente da Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade, né? Então, meus queridos, e se preserva do mesmo jeitinho, né? Seguindo as mesmas regras, as mesmas normas, preceitos, enfim. E agradeço muito a todos, né, por estarem aqui assistindo esta aula, agradeço pela oportunidade, que mantenhamos os nossos estudos da obra do nosso amado e querido Padrinho Juruá, e até uma próxima oportunidade, meus irmãos. Saravá a todos, até mais. Tchau, tchau.